E chegamos ao fim de Dark, um fim que pra mim foi meio triste, mas surpreendente e completamente coerente com tudo que foi apresentado desde o início. Esse vídeo é inteirinho com spoilers, então se você ainda não terminou a série, pode pausar esse vídeo aí e só volta aqui depois que tiver terminado. A terceira temporada começa então no exato momento em que a segunda acaba, que é começando a mostrar pra gente o segundo mundo, que é o mundo da outra Marta ou da Eva. Então se Dark já era complicado com um mundo só, com dois o bagulho ficou mais doido ainda. E já puxando o gancho da Eva, pra quem não entendeu, a Eva era a Marta do segundo mundo mais velha. Assim como o Adam era o Jonas do primeiro mundo, é claro, porque o Jonas não existia no segundo, mais velho. A Eva e o Adam controlavam então os seus próprios grupos de viajantes e cada um tinha ali a sua intenção. O Adam queria destruir o nó, acabar com aquele ciclo, com aquela repetição e com isso criar uma espécie de paraíso. E o plano dele era fazer isso encontrando o exato momento em que tudo começou. E a Eva tentava de tudo para preservar o nó, para assim preservar a sua própria existência e a existência do seu filho. Essa briga dos dois sempre resultou nas mesmas coisas. Tudo se repetia da mesma forma de novo e de novo graças às coisas que eles faziam. Isso porque tanto o Adam quanto a Eva achavam que a origem de tudo era o filho da Marta e do Jonas. Então o Adam tentava matar esse filho e a Eva fazia de tudo para ele permanecer vivo e fazia de tudo para que o Jonas e a Marta sempre se encontrassem e sempre tivessem esse filho. Ou seja, a frase "sabe de nada, inocente" servia tanto pro Adam quanto pra Eva. Até que chegou o momento em que o Adam descobriu a verdade sobre o terceiro mundo e quem contou pra ele foi a Cláudia, que foi quem fez a descoberta da existência do mundo de origem, analisando ali toda aquela situação ano após ano. Muitos anos de análise. E uma vez sabendo da verdade, o Adam passou a tomar decisões diferentes da que ele tomaria normalmente para dar continuidade ao ciclo. Ao invés de matar a Eva lá no fim, que era como ele sempre fazia, ele não matou, e sim pegou o Jonas lá do primeiro mundo, mandou ele junto com a Marta do segundo mundo lá pro terceiro mundo, que era o mundo de origem, isso justamente para que eles pudessem impedir a criação daqueles outros dois mundos. Mandou eles para a verdadeira origem de tudo. Então eles voltaram para o exato momento em que aqueles outros dois mundos iam começar a ser criados, que foi no momento do acidente do filho do Tannhaus. Na verdade, eles voltaram antes do acidente para impedir que o acidente acontecesse. Porque é nesse acidente que morre o filho do Tannhaus, a nora dele e a neta dele, e é por causa desse luto que ele fica que ele acaba criando a máquina do tempo para tentar voltar em um tempo em que eles ainda estavam vivos. E é com isso que ele acaba criando os outros dois mundos. Ou seja, aqueles outros dois mundos não eram para existir, eles foram um erro. E por consequência, Jonas e Marta e todos aqueles que são frutos daqueles dois mundos também não eram para existir. Por isso que quando eles consertam tudo, eles quebram ali o nó, todo mundo que era fruto daquele nó desaparece. Mas é claro que Jonas e Marta não podiam fazer aquela viagem ao mundo de origem em qualquer momento aleatório, porque tudo que eles faziam ali dentro daqueles dois mundos de alguma forma fazia parte do ciclo. Então eles tinham que fazer aquela viagem ao mundo de origem no exato momento do apocalipse, que era quando o tempo parava. E assim eles fizeram e conseguiram ir até o exato momento da origem no próprio mundo de origem. E por fim, desfazer o nó entre aqueles três mundos e com isso acabar com a existência dos outros dois mundos que não eram para existir. Tudo que a gente viu até hoje em Dark, então, era basicamente uma embolação que resultou de um erro. Dentro desse erro, as pessoas ficavam viajando no tempo, por isso um acabava sendo pai do outro, mas também era irmão de outro e estava presente no mesmo tempo com duas idades diferentes e por aí vai. Aquilo que a gente achava que não tinha como ter uma explicação simples porque sempre foi tão complexo, acabou que teve. E cara, isso foi muito surpreendente. Porque eu imaginava sim que Dark fosse explicar tudo o que acontece naquele universo pra gente, explicar a origem daquilo tudo, mas eu jamais imaginei que eles fossem conseguir fazer isso de uma forma tão simples como eles fizeram. Então eles pegaram ali mundos bugados, com coisas completamente loucas acontecendo, e no final eles conseguiram explicar perfeitamente o funcionamento e o motivo de tudo que aconteceu ali. Foi muito foda, foi uma história muito foda e completamente fora da caixinha. Foi um desenvolvimento muito louco que fez as pessoas criarem milhares de teorias, que deu várias e
várias voltas, mas que essas voltas sempre chegavam a algum lugar. E foi um final maravilhoso que deu sentido a todo aquele universo e não deixou a gente com cara de besta. Como eu disse no início, foi um final triste, pelo menos pra mim foi triste, mas foi excelente mesmo assim. Não apenas o fim, mas a produção em todas as temporadas foi impecável. Fotografia linda, trilha sonora que simplesmente consegue colocar você dentro de Winden. Quando eu fiz meu vídeo da primeira temporada, fazendo a crítica da primeira temporada, eu até dei uma zoada aí na trilha sonora, porque eu tinha achado ela muito pesada. Não pesada exatamente, exagerada. Eu tinha achado ela muito exagerada em certos momentos. E na real, eu continuo achando que eles deram uma exagerada lá na primeira temporada. Aquele barulhinho que aparecia o tempo todo, mesmo que não tivesse nada acontecendo na cena. Isso foi uma coisa que me incomodou lá na primeira temporada, mas de lá pra cá eles vieram acertando muito mais isso, tanto que no meu vídeo de crítica da segunda temporada eu já mencionei que eles deram uma melhorada e agora na terceira ficou ótimo. E é uma trilha sonora que combina perfeitamente com aquela cidade, com tudo que acontece dentro dela. A série enganou a gente o tempo todo enquanto enganava os próprios personagens. Eram muitas mentiras que eles contavam pra eles mesmos e que acabavam enganando a gente também, mas agora no final a gente entende o porquê de tudo isso. Eu lembro bem do Jonas, da cidade que eu tô colocando a foto aqui na tela, falando, eu vou ter que mentir pro meu eu mais novo de novo. Tudo ali pra dar continuidade ao ciclo. Isso foi algo que agregou muito a trama, porque quando a gente achava que já sabia de alguma coisa, vinha outra pessoa e mostrava algo completamente diferente e a gente descobria que a gente não sabia era de nada. Então a capacidade de Dark de instigar o espectador sempre foi muito grande desde a primeira temporada. E ela fez isso na medida certa, porque 3 temporadas, na real, ficou o tempo perfeito. Que imagina só, eles continuarem fazendo isso de enganar e enganar a gente, toda hora a gente acha que a verdade é uma e não é, por mais e mais temporadas, por mais tempo. Não ia ficar legal, né? Essa terceira temporada colocou a Martha mais como protagonista e, na minha opinião, isso foi essencial pra gente entender que a salvação, a resolução de tudo aquilo não estava focado só no Jonas, e sim no Jonas e nela. Igualmente. Coisa que a gente não fazia ideia nas temporadas anteriores. A gente sempre teve um foco muito grande no Jonas. Existia um mundo em que o Jonas era a peça principal daquele quebra-cabeça e existia um mundo em que a Martha era a peça principal daquele quebra-cabeça. Juntos eles davam sempre continuidade ao nó, indo em diferentes objetivos e tendo o filho deles. E por fim, para quebrar o nó e não permitir a existência daqueles outros 2 mundos que eram um erro, eles deveriam ir ao mundo de origem para não deixar aquilo se iniciar. Aquele mundo de origem era algo que eu jamais imaginaria na minha vida que existia. A existência do segundo mundo já foi uma surpresa muito grande pra mim. A do terceiro, então, eu nunca cheguei a criar teorias mirabolantes para o que estava acontecendo ali em Dark, mas de tudo que já passou pela minha cabeça de que poderia estar acontecendo, jamais chegou perto disso de ter mais 2 mundos. O que me lembra de que quem sacou isso tudo foi a Cláudia. A série não mostrou muito como é que a Cláudia conseguiu descobrir a existência do terceiro mundo, e eu realmente fiquei um pouco com essa dúvida, porque parando pra pensar, cara, como que essa mulher conseguiu isso? Se a gente mesmo para pra pensar e para pra se colocar lá dentro, é muito difícil você conseguir captar isso, porque não tem pistas por aí dizendo, tem um terceiro mundo que deu origem a esses 2 e o mundo que você vive não era pra existir. Não tem isso ali. Então, eu queria que a série tivesse dado mais uma exploradinha nisso, de como é que a Cláudia descobriu, mas tudo bem, não tem problema não. E conforme eu fui entendendo que toda aquela galera ali, isso mais lá pro final, que toda aquela galera ali ia deixar de existir porque eles eram fruto daquele bug, e se eles não fizessem aquilo, aquela repetição e aquele sofrimento todo nunca ia deixar de existir, eu ainda assim tive esperanças no fundo do meu coração de que eles não fossem sumir. Mas não tinha como, porque a história foi realmente muito fechadinha. Dark tem um mundo com regras muito bem definidas e ela não passa por cima dessas regras pra fazer um finalzinho feliz ou um finalzinho romântico pros protagonistas. Ela fez um final coerente com tudo que ela apresentou e por isso, apesar de ter sido triste, foi foda demais. Agora me conta aqui embaixo o que você achou do final da série e qual era a sua teoria antes de você descobrir a existência desse terceiro mundo. Netflix, manda mais séries como Dark, porque a gente já tá com saudade, tá? Se inscreve nesse canal se você ainda não for inscrito, porque eu falo bastante de séries da Netflix aqui e de filmes de terror principalmente, tá bom? Então se você gosta, se inscreva aqui. Beijinhos e até a próxima.